Nós vamos também orar aqui em agradecimento a Deus. A irmã Gleice e o irmão Natanael estão agradecendo a Deus por terem completado 5 anos de casados. Amém. Deus abençoe essa união maravilhosa, né? Amém. Também nós vamos orar aqui em especial, né, irmãos? Todas as orações são em especial, mas aqui que os irmãos orem hoje, continuem orando, né? A irmã Maria Gera estava aguardando uma cirurgia que chamasse ela em Curitiba. E a gente sabe que não é uma cirurgia muito simples, né? Do coração. A gente sabe que é uma cirurgia complicada de risco, né? E eu creio que agora chamaram ela, segundo o que o Moed me contou, a irmã já está em Curitiba, né? Em Florianópolis, tá bom. Então nós vamos orar pela irmã Gera nesse momento. Amém. E vamos seguir orando por ela até ela passar por esse processo de operação. Amém. E depois um dia eu estar lendo aqui uma nota de agradecimento a Deus, também pela irmã Gera ter passado por essa cirurgia e tudo estar bem, né? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Amém. Senhor Jesus, obrigado por esse momento abençoado, especial que nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram cantados. Amém, os Teus filhos que abriram os seus corações nesta noite para louvar o Teu nome. Sei, meu Deus, que cada um que veio aqui veio com propósito, intuito, amém, de adorar o Senhor na beleza da Sua santidade, expressar o Seu louvor e a Sua gratidão. Também te agradecemos essa noite, Senhor, pela cura da nossa irmã Tainá, amém, pelo Senhor ter trazido ela, amém, segurança, tudo ter passado, tudo ter ficado bem. Te damos graça pela vida do irmão Natanael, da irmã Glecilane, por esses 5 anos que o Senhor tem sustentado, guardado eles e dado vitória em todas as suas lutas e dificuldades, amém, do seu dia a dia. Também oramos, Senhor, nesse momento, pela nossa irmã Maria Gera, amém, amém, o Senhor permitiu que fosse dessa forma, amém, que então as mãos do Senhor possam estar ali nas mãos dos médicos, e o Senhor ser o médico do médico, o cirurgião ali, Senhor, e se a Tua Senhora passar por aquela cirurgia, que tudo possa, Senhor, correr bem, que a Tua Senhora possa ter vitória, possa ser a Tua mão estendida, amém, aleluia, a Tua Senhora poder retornar aqui para o nosso meio, Senhor, curada, restaurada, amém, também testificando, dando testemunho, Senhor, amém, que o Senhor a tenha visitado e que a oração da fé pode muitos seus efeitos. E nós cremos na oração da fé, por isso estamos orando, Senhor, e te pedimos a Tua bênção na vida da nossa irmã. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, uma escritura bem conhecida de todos os irmãos. Eu estou lendo já essas escrituras há alguns cultos. Deus tem me colocado para que eu fale um pouco desse assunto para os irmãos, e onde eu tenho passado, tenho falado. E quero também expressar aqui para os irmãos em Araranguá também, aqui no tabernáculo, né? E se alguma coisa ficou para trás, os irmãos estão lendo aqui um monte de mensagem, não se preocupe que eu talvez não vou ler nem a metade delas aqui. Eu trago junto, porque se o Espírito Santo inspirar alguma delas aqui no meio do caminho, eu leio. Né? O Saulo, para não apavorar os irmãos, ele coloca tudo em folha de ofício, né? Aí vem todas as mensagens, tudo uma folhinha só, de ninguém se apavora, né? Eu, como não tenho essa habilidade, trago tudo para cá, os irmãos ficam olhando e dizem, Jesus, o culto vai ser longo hoje. Não se preocupe que não vou ler todas, tá? Amém? Vamos ler conforme o Espírito Santo vai nos dirigindo. Teve alguns cultos que eu levei todas as mensagens, não li nenhum parágrafo, né? Amém. Então, no livro de Efésios, capítulo 1, vamos ler o versículo 13, que é o tema que eu estou falando para os irmãos, de bastante importância. Os irmãos estão me ouvindo bem? O microfone está bom? Tá bom? Tá. Amém. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, que é depois de Gálatas e antes de Filipenses.
Os irmãos todos conhecem as Bíblias, né? Está no Novo Testamento. Diz assim: em quem também confiastes. Na Bíblia de vocês está em quem também vós estáis, não é? É assim que está na de vocês? É. Então, em quem também confiaste, ou em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, também Deus abençoe nesta noite aqui todas as mãezinhas, né? Todas as mães aqui nessa noite sejam abençoadas. Como o Jefferson falou aqui já no início, não só nesse dia que o mundo comemora o Dia das Mães, mas que todas as mãezinhas sejam abençoadas realmente nos 365 dias do ano, porque mãe é mãe 24 horas, né? Quando a mãe tem a criança pequena, ela tem aquele pensamento assim, tomara que cresce ligeiro. Depois cresce, parece que os trabalhos dobram, aumentam, né? Depois quando sai de casa e casam, dependendo da situação, fica pior ainda, né? Pai e mãe se incomodam mais ainda, né? Então, eu creio que ser mãe é um dom de Deus, né? Quando a gente fala de mãe, nós estamos falando de... Tem mulheres que são só parideiras, né? Tem mulher que tem filho, coloca na lata do lixo, né? Como a gente vê tantos casos que acontecem, né? A gente sabe que nem se deve se colocar esse título de mãe numa pessoa assim, né? A gente sabe que mãe é um dom de Deus, é aquela que realmente, morreria pelo filho, né? Há muitos anos atrás eu ouvi uma história, e nessa história conta que tinha um rapaz que ele tinha cometido um crime, então a pena capital dele seria a morte, né? E seria por enforcamento, uma coisa assim. Então, num certo horário marcado, quando tocasse o sino da igreja, então aquele rapaz seria executado. E aí, quando chegou no horário determinado, a pessoa que batia o sino foi lá para bater o sino, puxava o sino e o sino não fazia barulho, continuava insistindo. Daqui um pouquinho, a mãe disse que aquele rapaz viu na corda, correndo aquele sangue pela corda do sino. Ele olhou lá para cima, era a mãe do rapaz que estava abraçada, né, no pino do sino, para que não fizesse barulho, para que o filho não morresse, né? E a mãe morreu esmagada com os atritos, né? Morreu para que o filho pudesse estar vivo, né? Então a gente sabe que talvez seja uma história que nunca aconteceu, mas nos dá uma ideia de que realmente ser mãe é um dom de Deus, né? Amém? Então, que Deus abençoe todas as mães aqui presentes, as mães aqui também na internet que estão em conexão conosco, né? Então, irmãos, eu começo assim baixo, porque a gente usa bastante a garganta e até ela esquentar demora um pouquinho, né? Mas daqui a pouco eu já fico pentecostal aqui, não se preocupe. Bom, eu tenho alguns cultos atrás, tenho falado para os irmãos a respeito da festa das trombetas, os irmãos estão lembrados, né? Da festa das trombetas. E eu fiz um comentário ontem com os irmãos ali na cidade de Rio Pardo, tivemos um culto muito abençoado em Rio Pardo. E comentei com os irmãos ali no culto, disse assim, que logo que eu aceitei a mensagem, eu me lembro que também estava fazendo um comentário com outros irmãos, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande naquele período de obtermos mensagem. Quem tinha mensagem quase não emprestava, né? E também com uma certa razão, porque quem pedia emprestado também não devolvia, né? Era um tempo de uma procura assim atrás das mensagens. Graças a Deus hoje temos mensagem à vontade, as pessoas só não lêem se não quiserem mesmo. Até já dizer para os irmãos que chegou mais 2 caixas de mensagem que eu vou trazer um pouco para cá. Se sirvam na mesa do Senhor e leiam as mensagens. Então na época era um pouco difícil.
E até contei, já confessei para os irmãos, que para mim poder pregar uma mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, eu tive que roubar a mensagem de um irmão, né? Depois eu confessei para ele devolver para ele, né? Mas roubei, né? Achei que ele não tinha visto, roubei, guardei na Bíblia. Depois de um tempo ele me pediu: irmão, devolve minha mensagem. Tua mensagem, irmão? Não sei. Irmão, eu vi que tu roubou minha mensagem. Aí devolvi para eles. Nunca me esqueço, mensagem: Senhores, esse é o tempo. Capinha branca, bem antiga. Bom, quando eu descobri o endereço ali de Goiânia, na época, a Voz de Deus imprimia muito pouca mensagem no português. Quando eu descobri o endereço de Goiânia, mandei pedir algumas mensagens. E quando chegou aquelas mensagens ali, eu tinha entusiasmado e não sabia qual que ia ler primeiro, se ia ler as eras, se ia ler os selos. E eu me lembro que veio junto a mensagem: a festa das trombetas. Aí então, eu lendo as mensagens, lendo uma, lendo outra, a maioria lendo só para ler, para dizer já li essa, já li essa, já li essa. A maioria das coisas não estava nem quase captando, né? Bom, quando eu li a festa das trombetas, eu me lembro que eu não entendi nada, né? Não entendi nada e até fiquei frustrado. Meu Deus, que mensagem difícil. Não sei quem é que já leu a festa das trombetas aí. Quem leu sabe que não é uma mensagem fácil, né? Quando você lê ela assim, o profeta fala de muitas coisas nessa mensagem, né? Claro, e ele pregou depois das eras dos selos, né? Então já tinha um assunto bem amplo sobre o assunto, então ele trouxe a festa das trombetas. E eu, frustrado, guardei a mensagem a festa das trombetas e depois nunca mais peguei ela, assim. Um longo período não peguei mais a mensagem a festa das trombetas. Então, devido ao que o Espírito Santo está fazendo, Deus não para nunca. Amém. A Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Então, Deus começa a trazer mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, e com a luz que começou a vir da palavra, então assim, o nosso entendimento foram abertos, estão sendo abertos cada vez mais, e algumas coisas que realmente a gente não entendia lá atrás, hoje a gente está entendendo hoje, né? Amém. E algumas coisas talvez que a gente não compreenda hoje, mais para adiante Deus vai abrir o nosso entendimento e vai nos esclarecer. Amém. Então, eu senti no meu coração então de pregar para os irmãos a festa das trombetas. Já tinha usado bastante ela aqui em parágrafos, alguns assuntos que a gente precisava dos parágrafos, mas realmente a festa das trombetas eu nunca tinha pregado, então resolvi trazer para os irmãos. Aí preguei o primeiro dia, já fiquei assim satisfeito comigo, porque eu me considero limitado, né? Então pensei assim: bom, se eu preguei uma vez a festa das trombetas, já está bom já, né? Para mim que sou leigo, já está de bom tamanho. Mas quando eu estou chegando no final aqui, percebi que ficou algumas anotações para trás, e pensei assim: no domingo que vem nós damos a continuação. No próximo domingo, pregamos de novo. Daquela segunda pregação surgiu uma pergunta, da pergunta surgiu a terceira pregação, depois a quarta. E eu estava contando esses dias, nós pregamos aqui exatamente, não foi uma coisa programada, eu não programei isso, Deus sabe que não foi, mas eu preguei exatamente 7 mensagens relacionadas à festa das trombetas. Todas elas em continuação, exatamente 7 mensagens. Deus sabe que tinha que ser assim. Eu tinha mais algumas coisas anotadas. Tinha um outro assunto que eu quero ainda falar para os irmãos, um assunto que está relacionado às taças também, quero falar para os irmãos, mas eu senti, o Espírito Santo me deu uma inspiração para que eu parasse um pouquinho sobre esses assuntos que nós estávamos falando e falasse um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém. Para os irmãos. Né? Então, numa quarta-feira, eu creio que o Espírito Santo me deu uma inspiração aqui no culto, e eu comecei falando alguma coisinha sobre o Espírito Santo para os irmãos, né? E fui na Alvorada, agora na sexta-feira, na retrasada, né? Na retrasada, e estava esperando os irmãos, e os irmãos ficaram de ir no culto, o irmão George ficou de ir no culto, e eu pensei assim: se o George chegar aqui no culto, eu vou dar para o George pregar, hoje eu vou ouvir um pouco, né? Coisa boa sentar e ouvir a palavra. Domingo passado eu me sentei e ouvi. Coisa boa congregar, só estar sentadinho ouvindo, né?
Aí tive esse pensamento. O Jorge não apareceu. Aí, de última hora, comecei a procurar algumas mensagens. E a irmã Elaine disse: o que está fazendo, pastor? Eu disse: pois é, irmã. O irmão Jorge me deixou na mão. E eu estou aqui procurando alguma coisinha para falar para os irmãos. Estou aqui, procurando a mensagem. E aí eu senti que aquela inspiração da quarta-feira que eu tinha pregado sobre o Espírito Santo, eu senti que aquilo retornou ali. E os irmãos, não sei se aqui alguém que está aqui estava lá na Alvorada. Vocês estavam, né? As meninas estavam. Fiquei com as mensagens no púlpito e não li nenhuma, né? Porque realmente, de fato, o Espírito Santo me deu a inspiração e eu segui conforme Deus foi me levando. Quando nós temos o ensinamento da palavra, então a gente meio que se mantém na linha com o ensinamento, né? Temos o quadro aqui para que os irmãos possam compreender. E quando é pregação, eu percebo que o Espírito Santo nos guia, né? Como o irmão Saulo comentou hoje, às vezes tu tem um parágrafo, às vezes tu tem uma linha de pensamento, o Espírito Santo muda tudo. E Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. O Espírito Santo é que está nos dirigindo, somos liderados pelo Espírito Santo. Amém? Então, fui indo conforme o Espírito Santo foi me levando, e graças a Deus foi uma bênção. Quando chegou no sábado na casa da minha mãe, no culto em Canoas, os irmãos se reuniram, e aí eu estou pensando em alguma coisa para falar, e aí o Espírito Santo vem sobre mim e faz com que eu dou continuação no assunto, né? E como eu já tinha pagado um preço, assim, eu vi uma cobrança de Deus, que eu estava num culto, eu contei para vocês aqui, né? Que eu fui, não sei se eu contei, eu fui num culto no Pastor Virgílio para pregar lá para os irmãos numa outra ocasião, e tinha um assunto. Quando eu cheguei lá na igreja, me sentei, o Espírito Santo falou para mim que não era para me pregar aquilo que eu tinha preparado. Deus me deu uma mensagem no meu coração. E eu estou naquela luta de, meu Deus, está tudo marcadinho, as mensagens tudo ali, e Deus ali dizendo para mim que não era para me trazer aquilo, que era para me pregar outra coisa. Amém. Aí por um momento até me sujeitei de, bom, se Deus quer assim, então seja o que Deus quiser, né? Quando eu estou pronto ali para somente crer, chegou o menino do irmão Ricardo, o Dudu, e colocou um microfone em mim, o celular, e disse: olha, o pai disse que é para ti gravar essa pregação que ele vai colocar no canal. Diga, agora o que eu faço? Eu vou pregar o que eu anotei. Desci lá para baixo, a mesinha, e comecei a pregar. Irmãos, preguei toda a mensagem sem unção e sem inspiração, só conhecimento. Só citei parágrafo. Falando, pensando assim, meu Deus, que hora que não passa nunca, olhava para o relógio não passava, eu falo, olhava, não passava, eu digo, ai, irmão, coisa triste desobedecer a Deus. Coisa mais triste, sair daquele culto frustrado, meu Deus, só não chorei porque eu tenho um pouco de vergonha, mas saí frustrado do culto, não lembro quem estava comigo, mas não falei nada, mas saí frustrado, meu Deus do céu. Duro é o caminho do transgressor, né? Deus te manda fazer uma coisa e tu não faz. Então, dessa vez eu não arrisquei, né? Então, quando eu vi a inspiração de que vai ser por aqui mesmo que eu vou, para não pagar o preço de novo, né? Amém. Também foi uma bênção na continuação ali em Canoas. Quinta-feira tivemos o culto ali no Sombrio com os irmãos também, falamos um pouquinho sobre o assunto. E ali foi um culto especial, né? Parece que meia dúzia de pessoas que tinha ali, Deus, o irmão Gil estava lá, o irmão Edinho estava lá. Que bênção foi o culto na quinta-feira, né? Que pena que lá a gente não grava, talvez não era para gravar mesmo, talvez era para os irmãos mesmo, né? O que Deus também falou ali. E ontem falamos de novo, e hoje eu quero então falar aqui para todos, e alguma coisinha que Deus colocar no meu coração. Vou repassar algumas coisas aqui, coisas que você já sabe, para nós termos um entendimento. Mas o que eu quero dizer para os irmãos assim? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, irmãos. O que Deus tem nos trazido concernente à sua palavra são coisas muito, muito grandes, são coisas tremendas. Não sei vocês, né? Eu nunca pensava na minha vida escutar tantas coisas como nós temos escutado hoje. Talvez a maioria dos irmãos que tem acompanhado os ensinamentos e estuda a palavra, talvez você não consiga guardar, gravar tudo ou explicar para alguém.
Mas tu sabe que o que tu está ouvindo são coisas grandes, né? Então hoje, mais do que nunca, parece que a mensagem, coisas que hão de ser, para nós ficou tão viva, né? Coisas que hão de ser. E aí, dentro dessas coisas que hão de ser, alguns pontos que Deus tem nos mostrado, e até então pouco tempo a gente não falávamos muito disso. Deus nos mostrou sobre a respeito da terceira vinda, que nós falamos bastante em cultos aqui. E o que nós descobrimos? Que dentro do período da terceira vinda é um dos períodos mais, vou usar essa expressão, mas é um dos períodos mais glorioso da noiva de Jesus Cristo. Amém. E vocês concordam comigo? Porque a terceira vinda é o dia do Senhor. Amém. É o dia que nós retornamos com o Senhor, glorificado. É o tempo que as nações serão julgadas, o tempo que as virgens são julgadas, é o tempo da grande batalha, Miguel e Lúcifer, a grande vitória dos filhos de Deus. É o tempo em que Satanás é preso. É nesse tempo que o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo. Amém, Jesus? É nesse tempo que a igreja de Jesus Cristo, ela vai receber a sua honra que ela nunca recebeu desse lado de cá. Nunca tu vai ter honra do lado de cá. Aqui tu não vai ser honrado. Aqui tu vai ser desprezado, perseguido, injuriado, vão falar mal de ti, vão levantar falso testemunho contra ti, tu vai sair dessa terra e talvez pessoas ainda seguirão falando mal de ti. Então não espere nada de glória aqui antes do arrebatamento, que não terá. Depois daquele período é o tempo que toda essa glória, todas essas coisas vão acontecer. Maravilhoso ou não é saber disso? Logo depois desse período da terceira vinda, nós teremos o profeta chamou glorioso milênio. E como nós entendemos coisas do milênio, nós em corpo glorificado, nações no milênio, plantando, colhendo, levando suas novidades até o rei, a rainha, os eunucos como servo nos acompanhando, para onde quer que nós vamos, os eunucos nos acompanhando. É maravilhoso ou não é? Amém. Tá, agora a pergunta que eu sempre faço. Agora, o que adianta você saber tudo isso e não estar lá? Já pensaram nisso? Para quem não sabe, não tiver, não faz diferença nenhuma. E aquele que criou expectativa de estar lá, e aí chega na hora e não está, que frustração, não é verdade? Eu me lembro uma vez que eu ia fazer uma viagem para um certo lugar e tinha um menino que ele queria ir junto, e eu me lembro que ele começou a ser muito rebelde com a mãe dele, foi rebelde, e o irmão que estava dirigindo o carro, por causa da rebeldia dele, decidiu não passar na casa dele. Nós fomos só eu e ele direto nessa viagem que nós ia fazer. Eu me lembro da frustração desse menino assim, ele chorava, ele esperneava, ficou bravo com esse irmão um longo período, uma simples viagem, uma criança. Agora imagina você criando essa expectativa, terceira vinda. Jesus, paga a pena sofrer hoje aqui, um dia eu vou pisar na cabeça de Satanás, hoje estou sendo jurado, um dia eu vou julgar as nações, não é assim? E daqui um pouquinho isso não acontece, ou alguém parte, na expectativa, estou partindo, mas glória a Deus, bendita a ressurreição que está por vir, e aí daqui a pouquinho ele ressuscita depois de 1000 anos, cadê o milênio? Pois é, rapaz, passou e tu não viu. Não acredito. Toda aquela batalha, aquela labuta para alcançar o milênio, não alcancei? Não é triste, irmãos? Então, irmãos, o segredo não é só nós sabermos dessas coisas. O segredo é termos consciência que temos que estar lá. Amém. E existe uma maneira de estar lá. Amém? Existe uma maneira de estar lá.
Então a pergunta que eu sempre faço, vou fazer, e eu acho que hoje eu vou fazer, todo mundo vai me responder no coletivo completo, acho que todo mundo já sabe. Aqui é a pergunta: o que é o mais importante? O batismo do Espírito Santo. Eu pensei que mais gente ia responder, só vi uma voz. Vamos repetir todo mundo junto, para não esquecer mais? O mais importante é? O batismo do Espírito Santo. Que segundo a mensagem do profeta, na mensagem, nascer de novo, está no livro da Zero, não vou ler. O batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. Amém. Então, não tem coisa mais importante do que você nascer de novo, irmão. Amém. Milênio é importante? Super. Terceira vida, nem se fala. Mas se não tiver o novo nascimento, você não estará nenhum e nem no outro. Então, por isso que Jesus disse, né? Necessário vos é nascer de novo. Não obrigado, ninguém é obrigado. Está obrigado a nascer de novo. Não, é necessário. Quer ver o reino? Quer compreender o reino? Então, necessário vos é nascer de novo. Amém. Bom, antes de eu continuar, eu quero colocar algumas coisas em ordem aqui, para que não haja confusão. Como eu estou falando do Espírito Santo, que eu digo para os irmãos que os irmãos têm que buscar o Espírito Santo, deixa eu só parar aqui e falar. Você está sendo ajudado, irmão? Amém. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então vamos lá, vamos compreender. Amém. Quando a gente está falando aqui em receber o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo, isso aqui não é denominacionalismo e nem pentecostalismo, não é. O profeta disse assim, a minha nora Lois, ela está magrinha de tanto orar e jejuar para receber o Espírito Santo. Amém. Quando Jesus disse assim, aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre, Jesus, as denominações usam essa escritura aí para as pessoas pedir prosperidade, e não é. Leem, Jesus está mandando pedir o Espírito Santo. Amém. Outra escritura que ele diz, se o filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra, se pede um peixe, não vai lhe dar uma serpente. Não está falando de bens material. Lê lá no final, ele diz assim, e se vocês pedirem, o vosso pai não vos dará o Espírito Santo? Então, vocês veem que Jesus Cristo mandou as pessoas buscarem o Espírito Santo, receberem o Espírito Santo. Amém? Receber o Espírito Santo. Vamos lá. Quando eu digo para os irmãos receber o Espírito Santo ou buscar o Espírito Santo, eu não estou dizendo para as pessoas buscarem dons. Não vão se ajoelhar e começar glória, 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 glória para falar em língua. Não é isso que eu estou falando. Se Deus quiser dar dom de língua para alguém, Ele dá. Mas não ora nesse intuito, Senhor, quero falar em língua, aleluia, aleluia, aleluia. Não. Busque o Espírito Santo. O profeta numa mensagem disse, como é que se faz? Bom, ponto de partida é obediência, né? Obediência total à palavra de direito sinal. E a tua oração, como é que tem que ser a tua oração? Citar as promessas para Deus. Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor enviaria o Espírito Santo. E que quando Ele viesse, nos guiaria por toda a verdade. Vai citando as promessas para Deus, vai citando a promessa para Deus, até que Deus faça isso. Então, para que as pessoas não confundam receber o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e buscarem dons, eu quero ler 2 parágrafos aqui para os irmãos. Quer ver como o profeta faz uma diferença aqui, irmãos? A respeito de dons e o Espírito Santo. Olha só. Senão daqui a pouquinho a gente faz uma confusão aí, né? E acha que fala em língua é ter o Espírito Santo e às vezes não é, né? O profeta diz que você pode ter o dom e não ter o doador. Aí voltemos ao velho pentecostalismo de novo, né? Vamos lá. No parágrafo 47 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o profeta diz assim, havia um irmão metodista, 3 deles que veio a esta igreja de cima em Ohio, ou norte de Indiana. Eles me disseram, há não muito tempo atrás, disse irmão Brana, nós simplesmente recebemos o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. Olha o que eles perguntam agora. Devemos agora buscar os dons para os nossos ministérios? Essa é a pergunta.
Olha a resposta que o mensageiro dá. Eu disse, não façam isto, deixe isso quieto. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Ele voltou e olhou para mim e disse, acabo de ler em um certo livro de um irmão que nos diz que após receber o Espírito Santo devemos buscar dons para fazer o uso desse Espírito Santo. Eu disse, e se tornar um bobo presumido? Né? A resposta sábia do profeta, né? Por quê? Porque quando tu busca um dom, é sinal que tu está querendo usar a Deus. E quando Deus te dá um dom, é Deus querendo te usar. Amém. Compreendem isso, irmãos? Eu queria tanto profetizar, Senhor, me dá o dom de profecia. Quando eu faço isso, eu estou querendo usar a Deus. Aí quando Deus quer me dar um dom, Deus diz assim para mim, eu vou te dar um desejo de tu varrer a igreja todos os dias, vai ser teu dom agora. Amém. Aí Deus pode me usar, vir aqui para a igreja, com a vassourinha. É assim, irmão? Deus quer nos usar, Deus não quer que nós usamos a Ele. O problema do sistema é esse, eles querem buscar dom para usarem a Deus. E faz aquele exibicionismo, né? Que todo mundo conhece. Vocês sabem que é assim, né? Aleluia. Olha o que o profeta disse aqui, eu gosto disso aqui. Se você notar na Bíblia, é sempre aqueles que estão tratando de fugir disto que Deus usa. O que não quer pregar, o que não quer fazer, o que está fugindo sempre, é aquele que Deus está correndo atrás. E aquele que está sempre colocando a cara, está sempre querendo fazer o que Deus está sempre dizendo, não, vai ficando de lado. Não, agora não. Não é assim, irmãos? Aleluia. Você pode notar que Deus sempre usa, olha na escritura, todos aqueles que estão sempre tentando fugir, é aqueles que Deus está chamando. Aleluia. Então, é Deus que tem que usar, né? Amém. E o profeta diz, então logo o homem quer fazer algo e pensa que tem suficiente capacidade para ter êxito na obra de Deus, ele nunca pode usar aquele homem. Veja Moisés correndo, veja Paulo correndo, e o resto deles tratando de fugir disso. Então, amém. Em nome de Jesus, irmãos, a nossa pregação aqui, talvez domingo que vem a gente continue, sobre o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, amém. Não é buscar dons. Amém. Glória a Deus. Deus te dá o Espírito Santo, Deus te dará os dons que Ele quer dar. Amém. Ele sabe o dom de cada um. Amém. Não diz a Bíblia? Todos profetizam? Todos falam língua? Todos têm discernimento? Não. Cada um recebe de Deus aquele dom que Deus quer usar para a edificação do corpo de Cristo. Não para ser um exibicionismo, né? Ó, o grande, agora fulano, beltrano. Não, irmão. Deus dá dons para edificar o seu corpo. E também não estou falando que eu sou contra dom. Eu creio em todos os dons espiritual. O irmão Gilda é testemunha, nós nos formamos numa igreja que tinha dons espiritual. Amém. Dons de língua, profecias, Deus falava, sonhos. Eu creio. Tem irmãos aqui que tem irmãos e irmãs que têm sonho espiritual que me contam, eu vejo que é Deus. Temos dons sim. Cremos nos dons. Amém. Aleluia. Até disse num culto uma vez para os irmãos que o irmão Brana colocou os dons em ordem, mas nunca reteve o Espírito. No terceiro selo, uma irmã profetiza no final do selo, e ele pergunta, o irmão fulano de tal está aqui para interpretar a língua? E o irmão não estava, alguém se levantou e deu a interpretação, diz, Deus está confirmando a sua palavra. Amém. Eu creio. Mas eu creio naquele dom dado por Deus. Amém. Não creio em personificação. Agora todo mundo vem para frente que eu vou colocar muito, vai ser todo mundo falando em língua. Não creio que é assim. Se fizermos isso aí, caímos em Babilônia. Então, vamos receber o Espírito Santo e os dons acompanham. Amém, Jesus, os dons acompanham, né? Glória a Deus. Mais um parágrafo aqui, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo, no parágrafo 26, o profeta diz assim, a mesma coisa. Alguém me perguntou há algum tempo,
Devemos buscar dons agora para o nosso ministério? Alguns irmãos metodistas que acabam de receber o Espírito Santo. E eu disse, não façam isto. Quando vocês fazem isto, Deus não lhes pode usar. Vocês viram? Amém? Então, receberam o Espírito Santo. Agora eles queriam buscar dom de Deus. O que ele está dizendo aqui? Não façam isto. Quando vocês fazem isso, Deus não pode te usar. A única coisa a fazer é só continuar sendo um cristão. Amém. Se Deus tiver chamado a você, Ele te colocará exatamente naquilo que te pertence. Amém, Amém, Jesus? Vamos lá. Qual foi a escritura que eu li no princípio aqui? Em quem também vós estáis? Estar aonde? Alguém responde aí? Em Cristo. Em Cristo, ô irmão, então o senhor não falha nunca, né? E como é que se entra em Cristo? Obediência, né? Então, obedecer faz parte. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Coríntios capítulo 12, versículo 13. Através do Espírito Santo somos colocados no corpo. Depois de tu ser colocado no corpo, que tu conhece a tua função. Irmão, glória a Deus. Irmão, quando o Espírito Santo te coloca tu no corpo e tu sabe a tua posição, tu nunca mais disputa nada com ninguém. Tu sabe que Deus te chamou, tu sabe o teu lugar. Sabe essas disputinhas bobas que existe? Acaba, irmão. Tu sabe o que Deus te chamou? É. Sabe qual é o teu lugar, tua posição? Amém. É. Consola, nos guia por toda a verdade, nos ensina todas as coisas, enfim, o Espírito Santo é tudo, né? Amém? Nos coloca nós na posição, e tu uma vez na posição, aí os irmãos que querem se inteirar mais do assunto, não temos tempo de ler todas essas coisas aqui, mas querem se inteirar mais, pegue a mensagem, adoção, confronto de Efésios com Josué, e o profeta faz um paralelo. Terra prometida não é um milênio, terra prometida é um tipo do Espírito Santo. Eles entraram em uma terra santa, e nós entramos em um Espírito Santo. Quando eles entraram na terra santa, de um tipo, cada um deles sabia em que parte eles pertenciam. A tribo de Efraim, que significa criador de grão, foi para onde se criava grão. Não foi assim? O Saulo falou esses dias lá conversando com nós. A tribo de Gade, que era para criar gado, não entrou, ficou lá, daquém do Jordão, não quis entrar na terra. O que aconteceu com eles? Depois de quase 2000 anos, em vez de criar gado, estavam criando porco. Lembra? Lá do maníaco de Gadara? De gado virou porco a criação deles. Quando a pessoa está fora da posição do corpo de Cristo, irmão, ele age fora o tempo todo. Ele não sabe se ele é evangelista, se ele é mestre, se ele é pregador, se ele é diácono, se ele tem dom disso, dom de aquilo. Então sempre disputando com alguém está sempre querendo tirar o lugar dele, está sempre naquela disputa boba. Parem com isso, gente. Não os irmãos aqui, os irmãos na internet estão assistindo, não dispute, gente. No trabalho do Senhor tem espaço para todo mundo trabalhar. Verdade. Aleluia. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu tenho que falar isso aqui. Eu sei que tem coisas que são polêmicas. Eu nem estou seguindo aqui minha anotação, mas eu tenho que falar conforme Deus vai me colocando no coração. Eu estava conversando com o irmão esses dias, e o irmão Brana sempre fala assim a respeito de alguns dons espirituais que se manifestam, e considera esse dom espiritual que se manifesta como, ele diz assim, vamos proteger o homem que está com a pelota. Quantos já viram o irmão Brana falar isso aí? Tem poucas mãos levantadas, mas o irmão Brana sempre fala disso, né? Proteger o homem que está com a pelota. Para nós que somos brasileiros aqui, quando se fala assim futebol, nós pensamos no nosso futebol aqui, né?
11 homens contra 11 homens contra a bola. Mas quando o irmão Brana usa essa expressão, ele não está falando do nosso futebol aqui do Brasil. Ele está falando do futebol americano. Como é que é o futebol americano? Eles atiram a pelota, aquela bola assim, né? Para o homem. Aquele homem pega a pelota e sai correndo. E ele tem que chegar lá na linha, tirar aquela bola no chão para fazer o ponto. O time adversário, todos vão correr atrás daquele homem para derrubar ele, para ele não fazer o ponto. Então os que estão ao redor vão proteger o que está com a pelota. Todos vão se atirar em cima dos inimigos para que ele possa chegar lá. É isso que o irmão Branco está se referindo. Proteger o homem que está com a pelota. Agora vamos lá, gente. Vamos colocar uma coisinha em ordem aqui. Vocês estão felizes? Aleluia! Estão todo mundo alegre com Jesus? Eu espero que os irmãos da internet estejam alegres com Jesus e depois dessa pregação não haja dislike na pregação. E se tiver também não tem problema, né? Não podemos só ter também aplausos, né? Temos que ter crítica, né? Mas vamos lá. Bom, só que o detalhe é o seguinte: o homem principal do jogo não é o homem que está com a pelota na mão. Não é. Eu me esqueci do nome da pessoa. O principal é o que arma a jogada. Então ele decide. Nós estamos reunidos para o jogo. E aí eu vou definir. Natanael vai ser o azul 30. O Saulo vai ser o roxo 25. Estão todos os códigos. Quando chega na hora da jogada, eu vou gritar para aquele que está com a pelota. Eu vou dizer assim: azul 30. O adversário não sabe, só nós sabemos. O Natanael larga na frente correndo e o que está com a pelota atira para ele. E os demais, todos corremos para derrubar os adversários para que o Natanael faça o ponto. Tá certo isso ou não tá? É assim? Alguém já conhece um pouquinho, sabe o que é isso aí. Bom, e se eu fizer isso todo jogo, o que vai acontecer? O Natanael não vai jogar mais, porque todo mundo sabe que o azul 30 é ele. Então o principal é aquele que sabe que tem que mudar a estratégia. Bom, o homem da bola agora foi o azul 30. Agora o próximo homem da bola vai ser o roxo 50. O Espírito Santo é o principal. O Espírito Santo que arma a jogada contra o diabo. É o Espírito Santo que escolhe o homem para o seu trabalho. E Deus troca. Eu estou aqui. Deus pode dar um tapa na orelha e dizer: pronto, tu não vai ser mais pastor desse tabernáculo, vou levantar outro. O que eu vou fazer? Vou chorar, vou dizer: obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor me usou. Amém. Não é assim que funciona, irmão? Não, se eu não tiver com a pelota, então não jogo. Sai do jogo. Deus não precisa de pessoa assim. Deus não precisa de exclusivo. Exclusivo é o Espírito Santo. Ele é o único. Ele é o grande. Ele é o articulador principal. Ele conhece o adversário, ele sabe como fazer o ponto. E nós estejamos só disponível. Se não, irmão, nós ficamos naquela besteira, nós ficamos todo mundo focado no homem, na pessoa, e Deus acaba perdendo a sua glória. A minha glória não divido com ninguém. Paulo disse uma ocasião: quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Cefas? Somos apenas servos de Jesus. Eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. E quando Paulo tinha que se gloriar, ele não se gloriava nas multidões que ele ganhou para Jesus. Ele disse: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Persegui a igreja, consisti na morte de Estevão, sou abortivo, cheguei no final. Essa era a glória de Paulo. Aleluia. E se algum aplauso eu tenho que receber, eu vou me gloriar no Calvário de Cristo. É ali que o cristão tem que se gloriar, é nele. Então se acaba-se as disputas, né, irmão? Irmãos, o Espírito Santo está aqui para nos batizar no corpo. É isso que Deus quer fazer. Vocês continuam felizes? Ei, Jesus, eu vou ter que falar outra coisinha aqui que eu sei que não vai ser muito bom, mas vamos falar, né? Vamos lá. Outra coisinha que às vezes as pessoas também
também não tem muito entendimento, a gente vê que alguns ensinamentos acabam saindo mal por causa disso. Irmãos, receber o Espírito Santo, não existe uma regra única para todos. Quantos já ouviram o testemunho do irmão Brana recebendo o Espírito Santo? Eu não estou bem lembrado, faz muito tempo que eu li, mas parece que ele entrou numa igrejinha pentecostal, se ajoelhou e orou até receber, não foi assim? Então, nessa ocasião, ninguém pôs as mãos sobre o profeta. Ele recebeu orando. Amém. Jorge Smith pediu a mão da Rebeca em casamento, ou para namorar com ela. O profeta disse, deixa tu namorar. Mas primeiro tu vai orar para receber o Espírito Santo. Se todos os pais fizessem isso, não teria casamentos errados, né? Aleluia. Tá? E aí, o irmão Jorge Smith foi lá no irmão Pierre Green, está lá orando, gostava da moça, então foi buscar o Espírito Santo, né? Amém. Tinha que receber o Espírito Santo para namorar a moça. E está orando, está orando. No testemunho que ele contou, ele estava só no quarto, e ele disse que ele viu aquela luz branca se aproximando. Alguém já ouviu o testemunho do irmão Jorge Smith? Amém. Aquela luz branca se aproximando, alguma coisa aconteceu, ele conta toda a experiência dele. Nesta hora, o irmão Brana liga para ele, para o irmão Pierre Green, para tratar alguma coisa de uma campanha, e disse assim, passa o telefone para o Jorge. Amém. Quando o irmão Pierre Green passou para o irmão Jorge Smith, ele disse, Jorge, parabéns, você acabou de receber o Espírito Santo, sozinho dentro de um quarto. Amém. Não sou contra alguém receber o Espírito Santo por imposição de mão, porque a Bíblia também diz que lá em Samaria, né, Pedro e João oraram sobre eles, receberam o Espírito Santo. Capítulo 19 de Atos, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Não estou falando que eu sou contra isso, mas não é a única regra de receber o Espírito Santo. Aí quer a escritura? Vamos lá. Pedro na casa de Cornélio pregando. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, a Bíblia diz, e ouvindo eles a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. Não é posição de mão, não se faz regra. No dia do cenáculo, não sei como é que eles estavam reunidos. Eu acredito que estavam lá cantando, alguém falava uma palavra, orava um pouco, e alguma coisa estava desse jeito. Daqui a pouquinho o pilar de fogo desceu. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquele Espírito Santo que estava só sobre o Senhor Jesus Cristo, retorna de novo, e aquele pilar de fogo se reparte como língua de fogo sobre eles, a mesma bolinha de fogo que o irmão Jorge viu sobre ele, parte do pilar de fogo, encheu todos os 120 do Espírito Santo no cenáculo. Amém, Jesus? Ela não se tem uma regra, tem que ser com imposição de mão. Não é o que a mensagem ensina, nem a Bíblia. Vamos lá. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, só para não ficar nas minhas palavras, né? Porque as minhas palavras falham, coitadinho de mim, né? O profeta diz assim, eu quero que perguntas e respostas sobre o Espírito Santo no parágrafo 17. Eu quero que vocês recordem disto, e eu vou tentar passar por isso outra vez de manhã. Gentios, nós. O evangelho que é dado a eles é um evangelho de fé, não de obras de maneira nenhuma. Vem? E como eu disse ontem à noite, quando o Espírito Santo caiu em Pentecoste, quando eles desceram até os judeus, Atos 19:5, eles tiveram que colocar a mão naqueles para recebê-lo. E quando eles desceram até o samaritano, eles tiveram que colocar as mãos sobre eles. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, enquanto Pedro falou essas palavras, nenhuma imposição de mãos. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo no parágrafo 17. Vocês continuam felizes? Amém. Você quer o Espírito Santo, irmão? Estou preparando aqui a plataforma aqui, nós vamos continuar esse assunto aqui que é importante, irmão. Nós vamos voltar aos ensinamentos, o quadro vai voltar para cá de novo, mas Deus quer nos preparar para isso. Deus tem bastante vinho novo para nos dar.
tem meditado, lido a mensagem, como tem vinho novo para Deus trazer. Os odres têm que serem mudados para aguentar a pressão do vinho. Amém, Jesus? Aleluia. Amém. Mais uma testemunha aqui. Na mensagem A Torre de Babel, lá no parágrafo 120, bem curtinho aqui. Enquanto Pedro dizia essas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. A fé vem pelo ouvir, não imposição de mãos, mas pelo ouvir. Então o profeta quase deixa claro aqui, ou deixa claro, que quando era para os judeus receber o Espírito Santo, todos foram com imposição de mãos. Mas que quando chegou na casa dos gentios, nós gentios, podemos receber apenas ouvindo a palavra, podemos receber o Espírito Santo. Como eu disse, alguém pode receber por imposição de mão, não tem problema. Amém. Mas não se coloca isso como regra. Vocês continuam felizes? Mais um pouquinho, a hora está passando. Mas o meu relógio não é aqui lá de cima, o meu relógio é moedinho. Enquanto o moedinho está sentadinho, senão que está dentro do horário, né, moedinho? Quando ele começa a se levantar e sair para a rua, é porque está na hora de eu parar, né? Amém. Vamos lá, o mais importante é nascer de novo. Agora a segunda pergunta aqui, que também vocês já sabem, vocês me respondam em nome de Jesus. E o que é o mais perigoso? O falso novo nascimento. Pensar que nasceu de novo e não nasceu. Por quê? Porque se tu pensa que tu recebeu e tu não recebeu, tu nunca mais buscará o verdadeiro novo nascimento. Tu vai embora como uma virgem nécia, pensando que tem. E quando tu te desperta para a realidade, tu descobre que te faltou. E aí quando tu descobre que faltou, não tem mais tempo. Aleluia! Compreende isso, gente? Amém! Meu irmão, essa preocupação que temos que ter? Amém! Temos que ter essa preocupação? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É claro, irmãos, deixa eu parar aqui. Eu não vou seguir regra aqui do que eu estou falando, quero falar conforme Deus vai me colocando. Pense nisso aqui. É claro, irmão, que eu também estou consciente que esse clamor, esse desejo pelo Espírito Santo, eu sei que não vem para todos. Por quê? Vamos lá. Por que não vem para todos? Por que Deus nos dá o Espírito Santo? Hã? É uma promessa, mas não é bem essa resposta que eu queria. Bom, Deus nos dá o Espírito Santo porque nós somos filho. O profeta disse assim, ó, vou citar aqui a mensagem da Bíblia. O profeta diz assim, ó, ninguém se torna filho de Deus porque nasceu de novo. Você nasce de novo porque você é filho de Deus. Mensagem, Bíblia, Gálatas capítulo 4. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, ou meu Papai. Amém. Aleluia. Aí, vamos lá. Vamos puxar um pouquinho mais para a eternidade. Por que tu é filho e alguma coisa em ti pede por isso? O profeta diz assim, ó, na mensagem das eras. Não são pessoas predestinadas. Não existe tal coisa como pessoa predestinada. Quem já leu isso? Amém. Existe uma semente da eleição que vem com nós. Amém. E essa semente da eleição é o que faz tu clamar pelo Espírito Santo. Amém. É o que faz tu desejar o Espírito Santo. Se não houver isso, irmão, não tem clamor pelo Espírito Santo. Tem clamor por casa nova, por carro novo, por serviço melhor, por roupa melhor, por crescer na vida, por ter mulheres, famas, popularidade, por tudo, menos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Essa semente da eleição é que faz, irmão, que está faltando algo. Eu preciso de algo. Nós cantamos aqui, eu quero mais de ti. O que faz tu querer mais, irmão? Semente da eleição.
Aí cumpre a escritura. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Ponto final. Glória a Deus. Vou ler aqui vou ler 3 escrituras aqui rapidinho. Não se cansem, gente. Aleluia! Fiquem alegres com Jesus. Aleluia. Tá com pressa, Saulo? Não, se o Saulo que mora mais longe não tá com pressa, então ninguém tá, né? Aleluia! Quando eu tô em Canoas, sou eu, né? Eu sempre digo, olha, gente, eu não tô com pressa, eu vou viajar 240 quilômetros, então vocês se acalmem, né? 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo, deixa eu ver onde está aqui, versículo 22, diz assim: o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos coração. Na mesma sequência, capítulo 5, e do versículo 5, diz assim: ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus. Deus está te moldando? Amém. Moldar é a escritura lá do oleiro lá, é moldar mesmo, é o barro ser amassado, isso é moldar. Amém? Deus está nos moldando? Então assim, ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado penhor do seu Espírito. Agora deixa eu parar aqui, vamos lá. Essa escritura eu não vou ler, mas eu vou citar para os irmãos e quero fazer uma comparação aqui. O que é um penhor? Penhor é o seguinte: vocês já leram nas escrituras, eu já preguei aqui uma vez a respeito de Gênesis capítulo 38, sobre Tamar. Quem conhece aqui a Tamar das escrituras? Amém. Poucos conhecem a Tamar. E a Tamar foi uma grande mulher, né? Todas as mulheres da Bíblia representavam a igreja, né? E eu disse num culto esses dias que a Tamar, irmão, era aquela igreja, Saulo, que ela queria receber a palavra. Amém. E os pastores não queriam dar para ela. Ela teve 2 pastores e os 2 não queriam dar a palavra para ela. Guardava a mensagem na gaveta. Aleluia. Não distribuiu para o povo. Vamos pregar sobre santificação, tá bom. Irmãs, cabelo comprido, saia comprida, claro que é bom, né? Mas aí tá bom já. Doutrina é Santa Ceia, vinho, pão, asmo, lava-pé. Amém. Não precisa mais nada. E a mulher lá, mas não é só isto. Eu preciso de um filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todas as mulheres da Bíblia que representavam a igreja, irmão, elas desejaram filho. Umas não tinham porque era estéril, coitadas. Estava lá Ana, Senhor, dá-me um filho, senão eu vou morrer. Irmão, tu tem que clamar pelo filho da promessa ser gerado em ti. Verdade. Aleluia. Amém. Tá lá Rebeca lá clamando estéril, Sara estéril, Raquel estéril. Tinha uns pastores que tinham semente, mas coitadinha era estéril. Tinha pastor falando, ensinando, trazendo a semente. Está aqui a semente. Eu não consigo tirar, mas está aqui a semente. Insiste, tenta, vamos lá de novo. Aleluia. A Tamar, coitada Tamar, ventre fértil, tudo certinho, e os negligentes lá tiravam a semente fora. Está cheio de pastor de Tamar por aí, né? Deus matou os 2 pela mesma negligência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ajude, irmãos. Deus ajude todos os ministros que creem nessa mensagem e colocar a semente no povo, fazer com que o povo gere a Cristo. Por que não querem que a igreja gere a Cristo? Vão perder o lugar para Jesus? Que nós diminuímos, que o Senhor cresça, que os pastores percam seu lugar e Jesus tome o lugar. Aleluia. Semente, palavra. Aleluia. E aí vocês lembram o que aconteceu, né? Ela fez de tudo para ter essa semente. Se vestiu de prostituta, sentou-se à beira do caminho, colocou as suas 2 tranças, colocou um véu sobre o seu rosto. A Judá tinha perdido a esposa, passou por ali, e aí não tinha nada, diz, depois te mando um cabrito. Não, mas eu preciso de uma garantia, né? Amém. Então faz o seguinte, aqui está
o meu lenço, aqui está meu cajado e aqui está meu bordão, que era o selo do homem, né? Aqui está meu selo. Isso aqui é o penhor que depois eu vou te mandar o cabrito. Aleluia. Quando chama ela para fora para matar ela diz assim, ó, ei, aleluia. De quem é esse selo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. De quem é esse selo aqui? Quando chegar a morte, o julgamento, tu vai poder gritar, ei, Senhor, de quem é esse selo no meu coração? Quem me selou foi Deus. Deus não pode te julgar, não pode te matar, tu no corpo de Cristo, tu tem parte dele em ti. É o selo dele, foi ele que te deu. Glória a Deus, aleluia. É Deus que te selou, está aqui teu selo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer a comparação que eu sempre faço. O que é o penhor? O penhor é isso aqui, ó. Isso aqui é tudo que Deus tem. Amém. Ai, Deus, ó, tem tudo isso aqui para te dar. Como tu não pode receber agora nesse corpo miserável que tu vive aí, cheio de pecado, eu vou te dar uma partezinha para te ter essa partezinha. E isso é penhor. Um pedaço que garante o todo. Uma parte. As primícias do Espírito. Quando Deus te dá esta partezinha em ti, irmão, que pelo que esse fiozinho me incomoda aqui, que eu tenho que gravar, eu sempre fui um traidor de ficar caminhando, eu já estaria embaixo aí já. Aleluia. Irmão, quando Deus te dá essa partezinha aqui no teu coração, essa parte, se cumpre o que, às vezes nós cantamos aqui, sinto o meu ser clamar, pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando. Que fundo em ti que clama? O fundo em ti que clama é as primícias do Espírito que Ele coloca dentro de você. É esse que clama. Pelo quê? Pelo outro fundo que está para responder. Há um clamor dentro de ti, irmão. Constantemente. Aleluia! A crise está aí, mas eu estou almejando o céu. O coronavírus está matando, mas eu almejo o céu. As coisas estão de mal a pior, vai trocar de governo, mas eu quero o céu. Alguma coisa em mim está clamando. Meu ser está clamando dentro de mim por algo maior. Uma parte de lá está aqui, clamando pelo todo. Glória a Deus! Aleluia! 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 E vocês querem escritura? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu marquei aqui a escritura. Olha o que Paulo diz. Vê se isso aqui não é verdade. Glória a Deus. Paulo falando aqui a respeito da expectativa da restauração dos filhos, e diz assim: porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Estamos aguardando, Deus nos ajude. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, uníssono, sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Amém? Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, o todo. Aleluia! Nós que temos as primícias do Espírito, pouco que Deus te dá, que é muito, está aqui gemendo. Há algo maior para mim. Irmão, o mundo perde o sentido para ti. As coisas do mundo perdem o valor para ti. Jesus passa a ser tudo para ti. Tu vive, tu caminha, mas a tua mente está lá. Jesus, céu, arrebatamento.
Glória a Deus. Tu te torna que nem aquele senhor fanático que a irmã citou lá na mesa hoje, né? Aleluia. Sabe como é quando a pessoa tem as primícias do Espírito? Amém. Aquele homem fervoroso, cheio do Espírito Santo, amém, lia a Bíblia, se alegrava e glorificava a Deus. E a filha recebeu umas amigas, né? Daí para o pai não fazer fiasco. Disse, pai, faz o seguinte, vai lá para cima do sótão, lá vai vir umas amigas. Você não ficar no meio de mulheres, né? Não, vou lá para cima. Tirou a Bíblia do velhinho, né? Para ele não se emocionar. Deu um livro de geografia para ele. Lê um livro de geografia aí. Ah, tá lá, servindo um chazinho, comendo bolo. Glória a Deus. Aí porque alguém começa a pular e diz, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aquela fiasqueira, irmão, crente é fiasquento. Aquela repórter disse, é assim que é o céu, eu não quero o céu assim. Com essa gritaria, mas não te preocupa, tu não vai para lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A filha subiu correndo lá, que é isso, pai? Eu tirei a Bíblia do Senhor. Minha filha, não tem como controlar. Eu estou lendo aquele livro de geografia que tem uma parte do oceano que não tem fundo. Eles não encontram o fundo do oceano. E eu fiquei pensando, foi para lá que Jesus Cristo atirou meus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Eu vou encerrar que meu horário está chegando. Eu só quero fazer mais uma pergunta aqui. Domingo que vem nós vamos continuar de ler um pouquinho das mensagens aqui. Amém. O mais perigoso, então, é pensar que nasceu de novo e não nasceu, porque se a gente faz isto, nós caímos em Mateus capítulo 9, versículo 17, que é a parte do odre e do vinho novo, né? E também, uma das coisas que também é perigoso, que a irmã Jerusa já tinha respondido lá, é a pessoa ter recebido um falso novo nascimento. Tá, vamos lá, deixa eu agora uma pergunta de novo. Perguntas e respostas. Só que eu pergunto, você me responde. O que produz o verdadeiro novo nascimento? Dá direito. Mas o que produz? Ah, se o senhor esqueceu, mas parece que o irmão Antônio não vai lembrar, vai ser difícil. O arrependimento? Arrependimento é o ponto de partida, né? Para receber, né? Entrar em Cristo não é possível. Entrar em Cristo é quando já tem, né? Bom, vamos lá. O que produz o verdadeiro novo nascimento é o verdadeiro ensinamento da palavra. Amém. Querem mensagem, Bíblia? Mensagem de personificação do cristianismo. O profeta disse, novo nascimento é uma mudança de entendimento. Já preguei isso várias vezes para os irmãos, né? É verdade. Está lá em Ezequiel 36, versículo 34, né? E vos darei um novo espírito, vos darei um novo coração, uma nova maneira de pensar, vos darei um novo espírito, nova atitude, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Isso é mudança de entendimento. O que traz isso? O verdadeiro ensinamento da palavra traz o verdadeiro novo nascimento. Amém? E o que traz o falso novo nascimento? O falso ensinamento da palavra. Se o verdadeiro traz o verdadeiro, o falso vai trazer o falso novo nascimento. E aí, quando traz o falso, o que acontece? O que tem que fazer? Tu está grávida. O médico disse assim, o teu nenê não tem cérebro, não tem coração, não tem nada. Só um corpinho aí. O que eles vão fazer? Aborto. Tem que abortar. Não é assim? Amém. Nasceu errado com falso ensinamento? Aborte. Amém. Claro que para vocês é fácil abortar, eu sei. Vocês são ovelha? Sei que se vocês ouvem a verdade, não sabia disso, vou voltar atrás. O difícil, isso, irmão, para pregador, sabia? É verdade. Que eu voltar atrás, admitir que eu estava errado. Preferem fazer com que o povo continue gerando um falso novo nascimento
Por causa de vaidade própria. Que arrogância, né? Para satisfazer o meu ego, para não admitir que eu errei. Agora está assim, vamos deixar assim mesmo. Levar todo o pessoal ao engano. Eu poderia ler um parágrafo aqui, a mensagem não está comigo, só vou citar para os irmãos aqui, eu já estou encerrando. Aquela menina debochou de uma menina que congregava com Mombrana, porque ela tinha os cabelos compridos. E ela debochou porque o pastor dizia para ela que o jeito que ela estava certo e que aquelas pessoas do Tabernáculo Brana eram um bando de fanático. Passou um tempo, aquela menina caiu no leito de enfermidade para morrer. O pastor está lá na rua fumando um cigarrinho. Eu ia dizer alegre, mas não estava alegre com Jesus não. Estava lá fumando o cigarrinho dele. Daqui a pouco chamaram, ela está passando mal. Foi lá. É a morfina. Aí ela pega ele pelo colarinho. Seu falso, enganador. Eu estou morrendo e estou indo para o inferno e estou ocupado. Irmão, quantas pessoas vão pegar os pastores pelo colarinho naquele dia, hein? Falso, enganador. O teu ego foi maior do que a minha salvação. Tua vaidade foi maior do que colocar a igreja no arrebatamento. Deus tem misericórdia, gente. Deus tem misericórdia de nós. Vamos abortar, gente. Vamos abortar. Errou, prendeu errado, aborta. Aleluia. Eu não vou continuar aqui, senão nós vamos tomar muito tempo, né? Vamos colocar de pé. Pega aqui o violão. Vamos louvar o Senhor com um pequeno corinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus está aqui. Coisa maravilhosa.